Bom dia a todos. Primeiro agradecer a oportunidade aí, presidente. Parabenizar pela explanação. Bom, eu dei uma lida no plano. Tá. O que acontece? O plano ele fala que o cálculo, lá na página 120 do plano, a página 188 do documento, da mensagem, ela fala que ela apresenta uma fórmula para cálculo de uma nova taxa de lixo, digamos assim, a taxa de coleta de resíduos sólidos. Ele fala que essa taxa deve ser discutida ainda, que ela deve passar por audiência pública e tudo mais, mas eu imagino, até pela adequação a essa lei 12.305, que ela determina que deve ser cobrada na água, né, e não mais no imposto, e com relação a essa questão da renúncia fiscal, que deva ter uma adequação, por mais que não se queira aumentar, também sou contra você, por exemplo, aumentar de R$ 1,30 para R$ 13,00 mensais a cobrança de uma residência. É ruim, é negativo, mas eu imagino que isso seja, num certo ponto, inevitável, isso vai acontecer em algum momento. Mas a fala do secretário, ela é positiva quando o secretário fala que o intuito não é nem aumentar, mas equilibrar, né? É fazer com que esse custo ele seja adequado ou reduzir o custo da coleta. E aí eu queria até tirar a dúvida e já fazer uma sugestão. Eu não sei se cabe até melhorias no plano, ou se não, imagino que já haja também a confecção de um projeto para que seja formalizada no futuro uma nova lei para regulamentar uma nova cobrança. Então já fica aí a sugestão. Então, eu não queria interferir na sua pergunta, mas eu vou dizer que a cobrança da taxa, a chance é zero. Não Não haverá. Deixando claro. Eu quero também já falar assim, não haverá. Pressupõe o seu projeto um esboço. Exatamente. Mas uma diferença de arrecadação para o pagamento e que você traz algumas posições. A ideia é trabalhar os grandes geradores. Não haverá. Deixar bem claro aqui, estou falando, não, como o presidente falou, não haverá aumento na taxa. Inicialmente a gente não precisa se preocupar com isso, porque o que a gente tem buscado é a alternativa e de cobrança para os grandes geradores e não para os municípios de residências, tá? Então, dentro dessa fórmula que está lá na página 120 do plano, dentro da coleta comercial, eu tenho, por exemplo, um estabelecimento comercial, e aí dentro da minha faixa lá de consumo, que está na segunda faixa da cobrança de água, eu tenho coleta diária, enfim, fazendo os cálculos lá, eu teria R$ 134,24, segundo essa fórmula. Tá. Eu tenho uma academia de musculação que tem um alto consumo de água, mas que não gera lixo, porque eu não tenho não consumo nenhum dentro da academia. O rapaz leva só a garrafinha dele, ele enche de água, ele bebe a água dele lá dentro e ele vai embora, ele não consome nada dentro da academia. É isso mesmo. Mas eu tenho, de repente, um estabelecimento que faz consumo de alimentos, enfim, embalagens e uma série de outros itens, e ele gera uma quantidade de lixo muito grande. E aí o que acontece? Fica desproporcional. De repente ele vai pagar uma taxa até menor que eu, porque ele consome menos água, mas ele vai pagar uma taxa menor do que o meu estabelecimento. Isso vale para todos. Um supermercado que tem que fazer limpeza, só que não tem consumo no local, ele vai pagar uma taxa muito maior do que, de repente, uma tabacaria que tem que gera uma quantidade de lixo grande, e é um lixo, como diz o vereador, que gera um impacto ambiental muito maior. Então, qual que seria a proposição? A gente gerar uma classificação por tipo de estabelecimento, uma classificação A, B, C, que gerasse um outro fator de multiplicação para reduzir esse impacto. Para os estabelecimentos que geram menos lixo, menos resíduos, e
em contrapartida, desviar esse custo para aquele que gera um pouco mais, que gera um impacto um pouco maior. Essa seria uma das sugestões. Agora, como o objetivo é reduzir, o que acontece? Muitas cidades, ela estimula a adoção de práticas ambientais. Eu, por exemplo, eu faço a separação de lixo reciclável. Então, no meu estabelecimento comercial, na minha residência também, mas principalmente no estabelecimento comercial, eu tenho lixo separado para PET, e aí eu tenho aquele pessoal pessoas em situação de rua que passam lá todos os dias, recolhem esse material, então isso já é feito hoje, tá? Na minha casa eu tenho uma composteira doméstica, então, e eu tenho essas práticas, e eu conheço muita gente que adota essas práticas, e eu conheço muita gente que, se tivesse um estímulo, também adotaria essas práticas, principalmente no comércio. Então, de repente, a gente estudar junto ao desenvolvimento econômico, ou mesmo no meio ambiente, eu sei que não é fácil, mas uma forma de um selo da empresa amiga do meio ambiente, algo desse tipo. E essa fórmula, eu sei que ela é complexa e eu sei que ninguém quer uma taxa maior, mas ela dá essa oportunidade de você atribuir um multiplicador de 0,8, 0,9 para a empresa que tem esse selo, e ela assim ela vai ter um incentivo para que ela adote práticas, já que o objetivo é realmente gerar menos resíduos sólidos. E aí a gente reduz o custo, ajuda o meio ambiente e, consequentemente, o munícipe paga menos imposto. Acho que essa a participação. Isso. Danilo, ótima a sua pergunta. Queria esclarecer, é muito excelente. Isso aí a gente pode levar num futuro um estudo, por isso que o plano não é engessado. No nosso plano ele fala, conforme a Lei 12.305, que ele vai ser revisado de 4 em 4 anos. A gente fez um estudo de até 20 anos. Eu acho que é muito dinâmico hoje as coisas no meio ambiente, as leis também. Você tem acompanhado todo dia, alguém tem alguma ideia que é boa e tem que ser estudada. Então, a sua ideia tem que ser acatada pelos vereadores. Mas hoje a nossa ideia é manter do jeito que está e trabalhar a alternativa de realmente os grandes geradores. Para que não se altere por enquanto, para que a gente não mexa com isso por enquanto, porque o plano tem que ser implementado. Então, como ele tem várias fases, se você ler, você vê, são 349 páginas, então ele tem um prognóstico e uma determinação, um prazo para ser estudado. Então, ele vai de tempos em tempos, ele vai ser alterado. Isso daí não é engessado, não. E a ideia, lógico, sempre é bem-vinda e a gente pode. Como você falou, a questão da separação, é o trabalho de educação. Hoje nós temos um projeto que chama Fome do Cão, tampinha premiada, que faz esse tipo de material, incentiva as crianças. Nós estamos trabalhando na educação ambiental nas crianças, em parceria com a Secretaria de Educação. As crianças vão lá e entregam essas tampinhas, lacres de alumínio, garrafas, latinhas de alumínio amassadas, ou trocam por ração, ou elas fazem essa doação para gerar renda para a própria Secretaria do Meio Ambiente, que compra a ração para doar para pessoas de baixa renda. Tem uma outra oportunidade também, secretário, que eu não vi no plano, eu não sei se existe esse levantamento, que são os condomínios. Isso. Os condomínios, eles são pequenas cidades, é muito mais fácil gerir, e os condomínios já fazem essa gestão, já fazem reciclagem, tem lixeiras de recicláveis, e você tem, por exemplo, condomínios que têm venda de óleo de cozinha, sim. Eles já fazem esse trabalho. Então, de repente, se você tem um incentivo, tem um trabalho, você pode potencializar também, né, esse trabalho. Bom, obrigado. Deixa eu então, esclarece aí. Aqui. Deixa eu só fazer uma pergunta direta. Pergunte. Eu gostaria
Danilo, você conhece bastante da matéria, a gente vai aproveitar muito o seu conhecimento, né, em grandes oportunidades aqui. Inclusive, sugiro que você faça umas reuniões com o secretário, a cúpula dele. Pode, é bom, a gente está sempre junto aí. E também sugerir essas questões que é importante para o município. Mas eu queria perguntar, a taxa vai migrar para a água, para a conta de água? Essa taxa que é cobrada hoje no lixo? Inicialmente não. Não, né? Não então vai mexer também com isso daí. Então não vamos tudo mexer. Do jeito que está, vai continuar. Perfeito. Não vai ser mexido nada. Inicialmente a ideia é a aprovação. Você vê que tem as sugestões, não é determinação, é uma sugestão que a gente vai ser discutido tudo com os nobres vereadores. Porque já havia uma previsão, né, Pedro? Em 2020, se não me engano, da cobrança poder já ser efetuada tanto na conta de água quanto... porque tem que ser discutido com as concessionárias, né? Aí é um outro trabalho. É um trabalho, mas é a longo prazo. Isso daí não dá nem para ser implantado, porque tem um valor que a concessionária cobra. Então tem que ver, compensa, quanto que vai onerar um... Nós temos uma média de 28% de inadimplência no IPTU. Exatamente. Então, uma queda razoável. Exatamente. Né? Então, a ideia é buscar uma melhor alternativa. Mas nada de imediato, tudo a longo prazo. Tá. Vou pedir se alguém tiver mais, mas eu gostaria, sim, de uma pergunta direta. Osdir Pasquarelli, pode falar, meu vereador. Não, depois eu falo no particular. Falou que não quer saber de você, não. Quer saber de você, não. Tem mais alguma pergunta, vereador? Não tem. Eu queria que você falasse sobre essa logística reversa que você colocou ali, mas a gente deu para entender. Você entendeu, né? Quem fabrica é que tem que ter a responsabilidade da destinação. Você fabricou que nem... vamos dar um exemplo prático. Todo mundo tem celular. O celular tem vida curta. Se você jogar no lixo, ele contamina, porque ele tem elementos. Vamos criar as condições para... Vamos criar, dentro do plano sim. A gente vai cobrar dos grandes geradores que eles dê ou pague, por isso que existe a... Hoje existe crédito de reciclável. Tem um projeto do governo federal que fala que você tem que pagar. Então, para as cooperativas pegar esse material e dar destinação correta. Então existe crédito reciclável.